Olá pessoal, estou de volta com mais um vídeo podcast do futebol americano e quero desde já pedir as minhas desculpas, pois eu disse na quinta-feira que este seria um fim de semana tranquilo e afinal foi de emoções fortes, e é já a refeito dessas emoções que vamos fazer uma breve análise ao que se passou. Começamos por falar daquele que foi talvez o jogo mais emocionante da Week 15. Foi na visita dos Packers aos Cowboys que aconteceu uma das surpresas do fim de semana. Ao intervalo, os Cowboys venciam por 26-3 e cheirava a coça das antigas, mas como é habitual nesta altura, a equipa de Dallas deitou tudo a perder e permitiu não só a recuperação dos Packers como a volta ao marcador. Matt Flynn fez uma excelente exibição, conseguindo 4 passes para touchdown, mas nós damos o MVP da partida ao rookie running back Eddie Lacy, que para além de ter conseguido o touchdown da vitória, ainda conseguiu 141 jardas em 21 corridas e ainda 30 jardas em 4 recepções a passe. Sem dúvida que teve uma grande contribuição nesta vitória. Os Cowboys voltam a desiludir e só não estão em piores lençóis porque os Eagles também perderam. Já os Packers voltam a ter hipótese de ir aos playoffs, mercê desta vitória e de outros resultados em outros jogos. Resultado final 37-36. Mas as surpresas começaram logo no jogo de quinta, que por sinal foi o último da temporada jogada esse dia. Os Chargers fizeram a gracinha de ir vencer ao terreno dos Broncos, que com esta derrota ficavam à mercê dos Patriots e de perder a posição 1 dos playoffs. Philip Rivers fez um excelente jogo e deixou-nos a pensar o que seriam destes Chargers se fossem mais regulares. Resultado final 27-20. Os Patriots, por seu lado, viajaram até à Sularenga, Miami, para defrontar os Dolphins, sabendo que uma vitória faria deles primeira seed nos playoffs. Os Dolphins, que haviam perdido os 7 últimos jogos frente à equipa de Boston, sabiam que apenas uma vitória os faria continuar a ter aspirações de ir aos playoffs. Como tal, este era considerado o jogo mais importante dos últimos anos para a equipa de Miami. Os Patriots ainda estiveram perto de conseguir mais um milagroso comeback no minuto final da partida, mas desta vez não conseguiram e foram os Dolphins que saíram vitoriosos. Os Patriots não só perdiam o jogo, como corriam o risco de perder a segunda seed para os Bengals. Os Dolphins entravam nos playoffs, mas tinham de esperar pelo resultado dos Ravens. Resultado final 20-24. Mas também os Bengals desperdiçaram a oportunidade de melhorar a sua posição de acesso aos playoffs, visto que foram perder frente aos rivais Steelers por 20-30. Os Steelers permanecem assim com possibilidades de ir aos playoffs, ainda que muito difíceis, e os Bengals correm o risco de cair para a quarta seed, ou até mesmo de perder a liderança da divisão para os Ravens. Já os Ravens foram a Detroit vencer os Lions, somando assim a quarta vitória consecutiva e mantendo o controle sobre a sexta seed da AFC, podendo até caso vençam os 2 jogos que restam e os Bengals os percam ficar na liderança da divisão e com a quarta seed de acesso aos playoffs. Já os Lions, que pareciam ter tudo controlado, estão em queda livre na NFC Norte e com esta derrota passaram de primeiros para terceiros na divisão e ficam dependentes de terceiros para irem aos playoffs. Resultado final 18-16. Os Lions foram mesmo os grandes derrotados da Week 15, pois somando à sua derrota e à já mencionada vitória dos Packers, há a acrescentar a vitória dos Bears frente aos Browns, que os coloca agora na liderança da divisão norte da NFC, seguidos pelos renascidos Packers. Os Bears agora dependem apenas deles para seguirem até aos playoffs. O resultado final frente aos Browns foi de 38-31. Os Eagles também não ganharam para o susto com a derrota frente aos surpreendentes Vikings. A equipa de Minnesota até jogou sem Adrian Peterson, seu franchise running back, mas mesmo assim conseguiu derrotar os Eagles, que vinham de um conjunto de bons resultados. Os Vikings já não aspiram aos playoffs, mas os Eagles bem podem agradecer aos Packers por terem vencido os Cowboys, o que permite aos Eagles ficar na liderança da divisão oeste da NFC e senhores do seu destino. Resultado final 30-48. Os Saints foram outra das equipas a ter uma surpresa desagradável, desta feita na visita aos Rams. Mais uma vez os Saints voltaram a desiludir fora de portas, o que é um mau sinal para quem aspira a vencer a competição. Os Rams, apesar da vitória, já não conseguem ir aos playoffs, mas os Saints, apesar da derrota, para lá caminham. Resta saber em que posição de acesso. Resultado final 16-27. E quem mais beneficiou da derrota dos Saints foram os Panthers, que receberam e venceram os Jets, deitando por terra a resta de esperanças que estes ainda tinham de ir aos playoffs. Os Panthers muito provavelmente vão estar nos playoffs, mas com esta aproximação aos Saints podem chegar lá como líderes de divisão, o que poderá ser uma vantagem chegados aos playoffs. Resultado final 20-30. Aqui fica o quadro completo de resultados da Week 15. Os Giants mais uma vez esta temporada ficaram em branco e os Texans continuam na senda das derrotas. Já os Chiefs tiveram uma excelente vitória frente aos Raiders. Estamos a chegar ao final da temporada e os maiores hot topics são mesmo as mexidas nas equipas, e já há muitas a pensar em mudar o head coach. Os Redskins são uma delas e os Cowboys também já falam nisso, mas também Raiders, Jets, Buccaneers, Falcons, Titans e Lions estão a pensar no mesmo, ou seja, esta off-season vai ser animada.
E vai ser animada também no lado dos quarterbacks. Josh Freeman, aqui ilustrado, já tem guia de marcha, mas os Vikings também pensam trocar Ponder. Jay Cutler também parece estar de saída dos Bears, mas pretendentes não lhe faltam. Nos Texans e nos Titans também parece haver vontade de renovar essa posição. Certamente que haverá bastantes saídas e algumas entradas. Chegamos ao fim do vídeo podcast de terça. Amanhã não percam o nosso comissário Filipe Nunes com mais um Fantasy Podcast. Estamos nos playoffs e já falta pouco para saber quem vai ganhar. Eu volto na quinta, fiquem bem.